Boa família, o tema do vídeo de hoje é: será que Deus deixa de responder às nossas orações? Meu nome é Danilo Rodrigo e vamos para mais um vídeo do canal. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para quando tiver mais vídeos como esse, já possa chegar direto para você. Deixa nos comentários suas dúvidas, suas sugestões para mais vídeos, que assim que pudermos estaremos respondendo a cada um de vocês. Pois bem, será que Deus deixa de responder às nossas orações? A pergunta de algumas pessoas é: por que será que Deus não me responde? Por que será que Deus não ouve as minhas orações? E hoje a gente vai ver o que a Bíblia ela tem a nos dizer sobre isso. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pois bem, como a gente pôde observar na palavra de Deus, Deus vai dizer para o profeta: clama a mim e responder-te-ei. Pois bem, se a gente for observar na palavra, a gente vai ver o próprio Deus dizendo que ele vai responder ao clamor daquele profeta. Mas muita gente talvez pode dizer que Deus se cala, Deus fica em silêncio. Só que o problema disso, eu até concordo que muitas das vezes Deus fica em silêncio. Porém, o silêncio não significa que Deus não te respondeu. Pelo contrário, o silêncio de Deus também é uma resposta. Isso fica bem claro quando a gente vai ver no caso de Jesus. Quando Cristo está no Getsemane e ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E a gente vai ver que Deus não responde. Porém, Cristo interpreta o silêncio de Deus como uma resposta. Cristo interpreta o silêncio de Deus como sendo um não. Como sendo Deus olhando para ele e dizendo: filho, você vai ter que tomar deste cálice. Então, nessa passagem, a gente vê claramente que o silêncio de Deus também é resposta. Mas será mesmo que Deus não te respondeu? Ou será que você, que não soube ouvir a voz de Deus? Uma pergunta que eu deixo é a seguinte: a gente tem o costume de fazer nossas petições em oração, certo? A gente faz a nossa oração, faz o nosso clamor, as nossas petições e, obviamente, que a gente fica aguardando a resposta daquilo. Mas será que você tem o costume de, após a sua oração, será que você tem o costume de pegar a palavra de Deus e meditar nela? Porque a oração é nós falando com Deus. Porém, a resposta de Deus vem através da palavra. A palavra é a forma de Deus responder a nossa oração. A palavra de Deus é a forma de Deus responder às nossas dúvidas. A palavra de Deus é a forma de Deus falar com a gente. Porém, muitas pessoas simplesmente ignoram a palavra de Deus. Muitas pessoas simplesmente acham que o dever delas é somente orar. Esquecem de meditar na palavra. Aí oram e saem com um pensamento no seguinte:
Agora Deus vai enviar um profeta, uma pessoa que não me conhece, que não sabe nada da minha vida, que nunca me viu, para me responder. Algo que não tem lógica, porque a gente ora a Deus, que é alguém que sabe de tudo sobre nós. É o nosso guarda. É alguém que nem dorme, passa 24 horas nos observando. Nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A gente deixa de ouvir o que ele tem para nos responder, sendo que foi a ele que a gente orou, para esperar alguém que não nos conhece para vir dar a resposta que a gente deseja. Algo que não faz muito sentido. Então, a primeira indagação é essa. Será que após você falar com Deus, será que você pega a palavra de Deus para ouvir Ele te responder? Se a resposta for não, é hora de mudar. Segundo passo. Muitas das vezes, como eu disse, o silêncio de Deus é a resposta dele para a gente. Quantas pessoas hoje estão orando para Deus pedindo a porta de emprego aberta? Porém, a porta não se abriu. Será que isso é Deus em silêncio? Ou será que foi um não que Ele te deu? Ou será que é a forma de Deus dizer para você, ainda não é o tempo? Tá difícil, tá passando apertado, mas ainda não é a hora da porta abrir. Porque a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, a que Ele fecha, ninguém abre. Então, será que a porta fechada não é a resposta de Deus? Talvez muitas pessoas estão nesse momento orando pela cura de si próprio ou a cura de alguém que ainda não veio. Será que isso é o silêncio de Deus ou será que é a forma de Deus responder que ainda não é a hora? E se Deus levar, é porque Deus não respondeu ou será que foi a forma de Deus dizer que já tinha chegado a hora daquela pessoa? Que a vontade dele, o querer dele era de levar a pessoa e não de curar a pessoa. Se a gente for analisar, Deus, Ele nunca deixa de responder nossas orações. Algumas vezes você vai orar pela cura, a cura vai acontecer. Outras vezes não. Algumas vezes você vai orar e pedir a porta aberta, a porta vai se abrir, outras não. Só que tanto a que abriu quanto a que não abriu são respostas de Deus. O problema não é que Deus não responde a gente. O problema é que Ele responde dando uma resposta que a gente não queria ouvir. O problema é que Ele dá um não no momento que a gente queria ou acha que merece ouvir um sim. Mas isso não significa que Deus não nos respondeu. Significa que a gente ainda é muito imaturo para ouvir um não de Deus.